Irmãos, vamos orar para a gente dar início, portanto, ao que a gente vai conversar na manhã de hoje. Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra, obrigado por Tua revelação, como a gente estudou hoje na EBD pela manhã. Obrigado porque Tu se importas conosco e registraste, Pai, o que Tu queres que a gente conheça sobre Ti, que a gente conheça para aprender a lidar com a vida aqui, aos Teus pés, Te obedecendo, caminhando contigo, Pai. No nome de Jesus te pedimos, ser conosco, fala conosco, apesar de mim, Pai. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia aí em Mateus 22. Mateus 22. Nós vamos ler dos versículos 15 até o 22. Mateus 22, 15 a 22. Posso ler? Página 930. Posso ler? Já perdeu graça essa piada, não foi? Eita, foi pior. Acordaram? Foi uma tosse, eu botei a mão para esconder, na verdade encostei o microfone sem querer. Serviu de alerta, né? Vamos ler? Mateus 22, 15 a 22. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras, Jesus. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhes disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é essa imagem e essa inscrição que estava na moeda? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Irmãos, nós temos tratado aqui na igreja, aí nos meses de janeiro e fevereiro, de alguns temas um pouco mais difíceis de serem tratados. E para você que faz parte da igreja, mas você também que está nos visitando, nós trataremos hoje de um tema que eu peço que você tenha bastante cautela enquanto ouve, porque é um tema necessário. Eu vou repetir que esse tema é necessário em alguns momentos aqui enquanto eu falo. Mas, como todos nós sabemos, este ano, deixa eu abrir um parêntese antes, eu vou voltar. Muitos dos nossos sermões aqui, eles são para confrontar, para uma decisão imediata, para uma mudança de vida naquela hora, e muito do que nós falamos aqui, eu costumo classificar como um sermão formativo. São questões que a gente vai tratando para ir formando a teologia da igreja, a forma de lidar com a vida. Não é algo que vai lhe causar um impacto inicial, um impacto primeiro, mas que a intenção é que pelo menos você saia mastigando aquilo ali e vendo como lidar com a vida a partir daquilo que a gente refletiu aqui na palavra de Deus. Dito isso, todos nós sabemos que este ano nós teremos Copa do Mundo, não, eleições. Um sermão sobre Copa do Mundo seria como, hein? Minha criatividade não chega a esse ponto, não. Mas esse ano nós teremos eleições, e talvez uma das eleições mais disputadas dos últimos tempos. Na verdade, as disputas já começaram, né? Vocês podem ver aí que o tema já é presente a todo momento.
Eu começo aqui dizendo que nós jamais, aqui na igreja, faremos política partidária. Inclusive, nas últimas eleições, aí as municipais, foram há 2 anos, nós tivemos até uma pessoa candidata que frequentava a igreja, foi a pessoa mais votada, a mulher mais votada nesse tipo de eleição da história de Recife, e a igreja não se envolveu em política partidária, não pediu voto. Eu até conversei com ela, enquanto ela estava aqui, dizendo, não, se você está aqui esperando algum tipo de apoio político, você não vai encontrar. Aqui nós não nos envolvemos. Então, neste púlpito, nesta igreja, nós jamais indicaremos nomes, não indicaremos partidos, o púlpito não será usado como palanque. No entanto, o púlpito não é um lugar de omissão. Se a palavra de Deus ela fala sobre consciência, se ela fala sobre lealdade, se ela fala sobre poder, se ela fala sobre como nós devemos dirigir nossa vida, nós falaremos aqui. Se a política traz questões que fazem parte da nossa realidade, tem afetado nossas conversas, tem afetado nossas convicções, e essas situações todas se tornarão ainda mais intensas nos próximos meses, se nós temos esse tema na mesa, nas rodas, nas redes sociais já o tempo todo, se fazem parte de forma tão concreta dos nossos dias, nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. Nós precisamos parar para olhar para a palavra de Deus e entender qual deve ser nossa postura diante de todas essas questões. Até porque, quando a gente olha para as últimas eleições presidenciais, principalmente, fica claro que muitos de nós não soubemos lidar com o assunto. Nós tivemos famílias divididas, nós tivemos amizades desfeitas, nós tivemos pessoas saindo de igreja porque aquela igreja não apoiou o candidato A ou B, ou pessoas saindo de igreja porque a igreja apoiou o candidato A ou B. E no meio dessa confusão toda, de todos esses temas, todas essas questões, o chamado voto evangélico foi e é extremamente cobiçado. E por conta disso sempre vai existir ataque ou manipulação ou tentativa de convencimento da ala política sobre a igreja. E o que a gente vê é que a igreja nem sempre sabe lidar com isso. Às vezes termina se vendendo, às vezes termina se envolvendo demais, às vezes termina sendo omissa sobre o tema, até talvez por excesso de cautela. No entanto, o povo de Deus ele não foi chamado para se esconder em omissões confortáveis. Existem momentos que o silêncio, ainda que pareça prudente, não é sabedoria. Mas é muito mais um recuo diante de uma responsabilidade de sustentar a verdade da palavra de Deus. E um tema tão sensível como esse, que é tão presente e molda tantas relações, convicções, causa tanto problema, inclusive ele não pode ser evitado. Esse silêncio hoje seria imprudência diante da situação que nós estamos, diante da forma como os ânimos estão em relação à política. Mas o que nós vamos buscar hoje é permitir que a palavra de Deus nos ensine como é que um discípulo de Jesus vive em relação a essas questões. E aí quando eu falo lá no começo, aqui hoje, sobre a formação da igreja, os sermões eles servem para isso também. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo na nossa realidade hoje, ao que está acontecendo nas nossas vidas, na sociedade, na igreja,
e pegar essas coisas e levar para o crivo das Escrituras. E é o que nós vamos fazer hoje. Porque não existe tema neutro à palavra. Não existe. Não existe um ambiente, não existe uma profissão, uma esfera de poder que não possa e não deva ser submetida ao crivo da palavra, ser confrontado com a palavra. A consciência cristã ela não pode ser desligada quando a gente começa a tratar de determinadas questões, sejam difíceis como forem, ou sejam desconfortáveis, ou sejam polêmicos. Não existe isso da gente compartimentar o evangelho, compartimentar a consciência cristã, limitando ela somente a determinados temas, somente a determinados espaços, somente a determinadas atividades. Eu até me lembro quando eu conheci um deputado que tinha acabado de se converter. Como eu fiquei feliz. Conversei com ele, que coisa boa. Eu espero que seja verdade. Porque nós precisamos enviar crentes para a política. Nós precisamos enviar. Eu não falo sempre aqui, por exemplo, Deus envia pessoas para a África, mas também envia para o Banco do Brasil, para o Ministério Público, para a portaria do prédio, para a escola, para a faculdade. Deus também envia seus missionários, seus filhos, para aquele meio político que precisa de redenção. Por que não? A gente não pode olhar para essa esfera, para esse lugar, para esse ambiente, para esse assunto e dizer, não, aqui o evangelho não. Aqui o assunto é outro. Isso não existe. Não existe esse espaço. Não existe esse lugar. Não existe essa compartimentização da palavra, da soberania de Cristo, do senhorio de Cristo. Contudo, seria ingênuo a gente acreditar que hoje, no tempo de sermão que nos cabe, a gente conseguiria dar conta de todos os assuntos. E esse não é um tema que eu vou ficar voltando. Eu estou até me antecipando ao período de eleições, para que depois ninguém diga, o pastor disse que não ia fazer tal coisa, mas está falando aquilo para apoiar A, ou B, C, D. Então, antes que existam candidatos, estamos tratando aqui desse assunto. E o que a gente vai fazer é tentar traçar um quadro geral, uma base conceitual que é apresentada por Jesus aqui, que nos ajuda a analisar a realidade política à medida em que ela vai entrando nas nossas vidas. E o ensino de Jesus ele também nos desperta para alguns cuidados que tem que estar presente quando a gente vai tratando desses assuntos. Então, a pergunta que nos guia hoje aqui sobre esse assunto não é o que eu penso, não é o que Marcelo pensa, não é o que você pensa, não é o que suas paixões políticas preconcebidas lhe falam. A pergunta que realmente importa sobre esse tema e sobre todas as outras questões é: como é que Jesus lida com isso? Como é que Jesus trata o poder temporal? Como é que Jesus lida com o governo estabelecido? Porque se nós somos discípulos de Jesus, nós somos guiados por seu ensino. E esse ensino é imutável, é eterno, serve para qualquer época, qualquer governo, qualquer pessoa. É o que está revelado aqui na palavra. Então, aqui no trecho das Escrituras que nós lemos, nós temos um momento em que Jesus ele é confrontado. E talvez você não tenha percebido, mas eu vou lhe explicar por que já já. Jesus é confrontado com uma questão política. Jesus é confrontado com uma questão acerca do poder temporal, do poder estabelecido. Isso até aconteceu mais de uma vez com Jesus, em situações distintas. E quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê que Jesus não se omitiu, nem respondeu a essas questões de forma simplesmente teórica, abstrata ou movido por paixões políticas. Mas ele sempre lidou com essas situações políticas, situações concretas, tensas, carregadas de interesses, baseado na palavra, baseado na prioridade do reino de Deus, baseado no governo de Deus, na devoção a Deus.
E é aqui que nós chegamos no texto. No texto que nós lemos, Jesus ele é colocado em uma armadilha política cuidadosamente construída. Aquelas pessoas foram lá falar com Jesus não para aprender com Jesus, mas para capturar Jesus. E essa cena aí nos traz para a primeira lição. O poder temporal, o poder estabelecido, o poder aqui da terra, sempre tenta capturar consciências para poder governar as estruturas, para poder ter devoção. Sempre. E nós vivemos dias assim. Nós vivemos dias em que a política não disputa simplesmente voto. Disputa principalmente consciências. Eles tentam oferecer explicações completas, complexas, sobre a realidade, sobre definir quem é bom, quem é mau, sobre qual é o caminho de justiça e redenção, qual é o caminho que não é. E o perigo para o cristão, para o discípulo de Jesus, é quando essas narrativas passam a moldar a nossa visão de mundo mais do que o Evangelho. A gente começa a também analisar o mundo a partir dessas mesmas categorias, e não a partir das categorias do Evangelho. O discípulo de Jesus ele não pode ser aprisionado por ideologias políticas, porque Cristo não pertence a nenhuma delas. Cristo não cabe inteiramente em nenhuma delas. Cristo não pode ser reduzido a um projeto de poder humano. Cristo não pode ser instrumentalizado por agendas partidárias. E quando isso acontece, o risco já não é mais político somente, não. É espiritual. Acontece isso, a gente vai deixando de seguir Jesus para defender uma causa, para defender um candidato. E simplesmente, isso é muito comum. Isso tem acontecido. E tentaram fazer isso com Jesus aqui. O texto começa aqui no versículo 15 e 16, explicando que por trás daquela pergunta tinha uma intenção. O texto diz: os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredar Jesus por suas próprias palavras. Enviaram-lhe então discípulos dos fariseus, junto com herodianos, e disseram-lhe, aí fazem lá aquela pergunta. O que está acontecendo aqui é que estão tentando extrair de Jesus alguma palavra, alguma fala, alguma observação que possa ser transformado em algo contra ele, ou que possa capturá-lo em alguma das ideologias políticas daquele momento. Para a gente entender isso plenamente, a gente precisa ver quem são os personagens envolvidos aqui nessa cena. Os fariseus, eles eram um grupo religioso, rigoroso, profundamente comprometido com a lei, comprometido com a tradição oral, comprometido com a preservação da identidade do povo judeu. E aqui vem o que interessa no que a gente está falando. Por conta de tudo isso, politicamente, eles viam o domínio romano sobre o povo como algo ilegítimo. Para eles, pagar imposto a César era uma ofensa. Era sustentar aquilo que estava tirando a identidade deles. Era validar aquele pessoal que estava dominando eles. E, embora eles não fossem revolucionários armados, eles cultivavam essa resistência ideológica ao império e eles alimentavam uma expectativa de libertação do povo. Inclusive, a expectativa que eles tinham sobre o Messias era um Messias político, era um Messias guerreiro. Aquele que estava prometido de vir, que é Jesus,
Aquele que estava prometido chegar era alguém que iria libertar eles do domínio de Roma, dar a eles autonomia política, devolver a eles aquele tempo de Davi. E é por isso que eles não reconhecem Jesus. Essa é uma das razões que eles não reconhecem Jesus como o Messias. Jesus não chegou com espada na mão e discurso político. E foi rejeitado por eles. Já os herodianos, que foi o grupo aí que se juntou, eles estavam no outro extremo. Eles eram aliados do poder estabelecido. São chamados de herodianos porque eram apoiadores da dinastia de Herodes, que governava com autorização de Roma. Então eles defendiam o pagamento de impostos, defendiam a submissão ao Império Romano, porque era uma forma de manter seus privilégios, era uma forma de manter sua posição. Eles não eram um grupo especificamente religioso, não, como os fariseus, mas era um grupo muito mais político-partidário. Mas o fato é que esses dois grupos não caminhavam juntos. Tinham visões diferentes, tinham interesses diferentes, tinham projetos diferentes para o futuro de Israel. Eles estavam em polo de oposição. Mas aqui, eles fazem uma aliança para tentar destruir um inimigo em comum, Jesus. E eles tentam fazer isso através de uma armadilha para fazer Jesus ser pego em suas próprias palavras. Ser pego como? Se Jesus dissesse claramente que se deve pagar imposto, ele seria acusado pelos discípulos dos fariseus de agir contra o povo de Deus. Ia ser acusado de traição. Ia ser acusado de ser herodiano. Se ele afirmasse que não deve pagar, não, se recusem a pagar, ele ia ser acusado pelos herodianos de uma revolução contra Roma e de fazer parte do grupo da oposição, do grupo dos fariseus. A pergunta, portanto, sobre o imposto é uma armadilha, como já disse aqui. Qualquer resposta de Jesus ali, direta, sem muito pensamento, colocaria Jesus a favor de um grupo e contra o outro. Então, o objetivo ali era capturar Jesus. Capturar Jesus para um dos lados, inclusive. E por pertencer a um dos lados, ele ia sofrer as consequências. Ele ia ser rejeitado pelo povo, ele ia ser preso. Mas para mim, é especialmente notório isso. A grande primeira lição aqui é como existe essa tentativa de encaixotar Jesus em um dos lados. Eles tentam levar Jesus a um extremo onde Jesus não poderia escapar às categorias deles. Ou apoiava os impostos e os herodianos, ou era contra e por causa disso estava apoiando os fariseus. Ele precisava ser rotulado, enquadrado, para ser usado. E depois descartado, eliminado. Agora perceba, meus irmãos, isso não é apenas um episódio antigo. Isso é uma lição da palavra de Deus, que se repete hoje. Quantas vezes nós também não somos pressionados para caber em rótulos políticos? Quantas vezes as perguntas não são feitas a nós, simplesmente não para ouvir, mas para nos classificar, nos encaixotar em algum dos lados. Às vezes é até claro. Você apoia quem? Você está de que lado? Você está com eles ou está conosco? E pouco a pouco, a gente vai sendo levado ao entendimento de que não basta ser cristão.
sempre é necessário a gente acrescentar um sobrenome ideológico, político, à nossa fé. Como se a fé não fosse suficiente. A fé sozinha não fosse suficiente. O evangelho fosse incompleto. E isso avança ao ponto de que passa a moldar de fato a nossa identidade. O que passa a nos definir é a política. O centro da nossa lealdade não é mais o evangelho. É o grupo político que a gente apoia. A nossa identidade não está mais na Bíblia. Está no grupo político a qual eu presto a minha lealdade, a quem eu entrego o meu voto. E sem perceber, a gente começa a agir assim. Muito mais como cabo eleitoral, como integrante de um grupo político, do que como discípulo de Cristo. Já parou para ver a quantidade de cristão que se dedica mais à promoção de um candidato, seja A ou B, do que a promoção do Evangelho? A esperar a mudança da sociedade por conta de quem vai governar? A colocar as esperanças do futuro na política? Eu vou voltar a esse tema aqui. Mas o que acontece é que nossa leitura dos fatos, a leitura da vida, deixa de ser filtrada prioritariamente pela palavra e passa a ser filtrada pela visão política. Passa a ser condicionada pela lealdade ao lado político que a gente se identifica. Quer um exemplo simples? Um dos sinais mais claros desse processo é quando a nossa indignação começa a ficar seletiva. A gente se sente profundamente atingido quando criticam nossa posição política ou o grupo que a gente simpatiza, mas a gente não reage com o mesmo peso quando o nome de Cristo é relativizado, quando os princípios claros da palavra são distorcidos, quando o testemunho do Evangelho é comprometido. A ordem das nossas lealdades foram alteradas. Os fariseus e herodianos, eles queriam obrigar Jesus a caber nas categorias que eles mesmos haviam estabelecido. E o mundo continua a tentar fazer o mesmo com a gente. Mas o discípulo de Jesus não pode permitir que a sua identidade seja comprimida nesses enquadramentos. Porque quando a política começa a definir quem somos, ela já ultrapassou um limite que não lhe pertence. E nós já nos vendemos a ela. Dá para entender? Eu vou ser um pouquinho mais incisivo aqui. Tem gente, e claro, tem gente que começa a adotar um padrão de vida, a adotar valores, a adotar conceitos, a partir do lado político que ela escolheu pertencer. Isso acontece ou não? Só que o que está acontecendo é que isso está tomando o lugar das Escrituras. A gente não está olhando para as coisas dessa vida e tendo opiniões sobre elas por causa do que a Bíblia fala sobre elas, não. É por causa do que o líder da direita ou o líder da esquerda defende. E se a gente é da esquerda ou da direita. Isso tem acontecido ou não? Se tem acontecido, a gente deixou que a política nos capture. A gente deixou que a política vá além do que ela poderia ir, do que ela deveria ir. E o texto nos mostra algo decisivo aqui. Jesus não aceita os termos do debate que lhe são impostos. Jesus não se deixa capturar.
O versículo 18 nos diz que Jesus, percebendo a má intenção deles, responde. Isso é fundamental. Jesus está discernindo o coração por trás da pergunta. E quando ele pede ali para aquelas pessoas que elas mostrem a moeda, Jesus força que eles revelem algo que eles mesmos estavam escondendo. Eles carregavam a moeda de César. Eles usavam o sistema. Eles estavam inseridos naquela estrutura. A moeda trazia a inscrição e a imagem do imperador, que era tratado como Senhor, em alguns casos como Deus, como divindade. Então, quando Jesus pergunta de quem é essa imagem, de quem é essa inscrição, Jesus está conduzindo o raciocínio para além da resposta óbvia. A resposta óbvia é de César. E aí Jesus diz, então, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Jesus aqui não está fugindo da pergunta, não, está confrontando. Ele se recusa a escolher um dos polos apresentados. Ele não se alinha nem à resistência ideológica dos fariseus, nem ao pragmatismo político dos herodianos. Ele não se alinha nem com a oposição, nem com a posição. Ele desmonta o falso dilema. E o que ele está dizendo aqui de forma clara é: o poder, César, o governo, tem limites. César pode exigir tributos, pode administrar a ordem civil. Mas existe algo que César jamais pode reivindicar. Aquilo que pertence a Deus. E aqui está o ponto central. A moeda carrega a imagem de César. E o ser humano carrega a imagem de Deus. Lembra lá de Gênesis? O imposto pode ser entregue ao império. Mas a consciência, quem nós somos, nossa identidade, não. Jesus estabelece uma hierarquia, um limite. O poder humano é provisório, relativo, limitado. Não pode entrar em áreas que não lhe pertencem. E Jesus assim impede e ensina que a fé não pode ser reduzida a um instrumento político. Impede que a política ocupe o lugar da fé. E isso é muito importante. Ao longo da história, e de forma muito intensa em períodos eleitorais, a política sempre tenta se apropriar de Jesus. Tenta apresentar Cristo como um aliado de um projeto, como selo da legitimidade de uma agenda. É claro que há ideologias que entram em conflito direto com o Evangelho e precisam ser rejeitadas. Mas isso não significa que algum partido seja senhor de Cristo. Nenhuma legenda política é dona da fé. Nenhum político é porta-voz exclusivo do Evangelho. E Deus não é cabo eleitoral de ninguém. Repito. É claro que nós precisamos lidar com a questão política a partir da nossa fé. Nossa fé não está limitada a temas. A política tem que ser vista sob o crivo do que cremos, sob o crivo da palavra.
E a partir disso, eu vou avaliar o que eu apoio ou não apoio, quem eu apoio, quem eu não apoio, se eu não apoio ninguém, se eu apoio 5, enfim. Mas jamais fazer um caminho inverso. É interessante que uma vez tive uma conversa com uma pessoa que se converteu, que era bem ligado a questões políticas, no campo do pensamento mesmo. Não era nem um ativista não, mas era bem... As coisas estavam bem intrínsecas, bem arraigadas. E a gente teve que conversar. Disse, a partir de agora você sabe que tem coisa que você não pode mais apoiar, né? Que é contra. A gente não falou de voto, não falou de política, não falou de... Isso aí tem coisa agora que você não pode pegar. Sua identidade não é o partido, nem o que o partido apoia. Sua identidade é o que está na palavra. É o que Cristo lhe ensina, para onde Cristo lhe conduz. E por conta disso, vai ter coisas que você precisa rejeitar. Que você não dá mais para apoiar. Porque é contra a palavra. E ponto. Isso é um pedaço da conversa, né? De perguntas, tá? Perguntas que foram feitas na conversa e a gente conversando. Mas, irmãos, avançando aqui, o texto ele nos conduz a uma conclusão. E a uma forma de lidar com tudo isso. É possível a gente viver sob governos humanos sem entregar o coração a eles. Jesus aqui, ele não está propondo uma fuga do mundo, não. Não está propondo um isolamento político, não. Ele não nega a existência do poder temporal, não ignora as estruturas do governo estabelecido ali. Mas ele deixa absolutamente claro, nenhum poder terreno, nenhum governo é digno de lealdade última, de lealdade máxima. A lealdade última do discípulo pertence a Deus. E essa lealdade não é negociável. E é por isso que eu repito, isso significa que toda ideologia política, sem exceção, deve ser colocada sob o crivo do Evangelho. Não existe ideologia perfeita. Não existe projeto humano isento de valores caídos. Toda construção política vai carregar limitações, interesses e marcas do pecado. E quando a gente esquece de tudo isso, acontece o erro que temos falado aqui. A gente começa a trocar e a tratar ideologias políticas como salvadoras, líderes como redentores. A gente passa a esperar da política aquilo que só o Evangelho pode oferecer. Eu vou repetir. A gente passa a esperar da política aquilo que só o Evangelho pode oferecer. E, infelizmente, isso, mais uma vez, repito, não é raro. Não é raro ver pessoas trocando o Evangelho pela política. O discurso sobre Cristo vai sendo substituído pelo discurso sobre o candidato. Quer um exemplo simples? Mais um. Pais. Muitas vezes existe mais esperança no coração para o futuro dos filhos por conta da vitória de um determinado político do que no governo do Senhor sobre todas as coisas. É verdade ou não é? E a identidade cristã vai sendo diluída na identidade partidária. Caminhando para o fim, irmãos, aqui, isso não significa
que o cristão ele deve ser indiferente à política. Significa que ele precisa manter as proporções corretas. A política é importante, mas não é só suprema. É importante, mas não é redentiva. A política pode ser instrumento de Deus na ordem das coisas, na providência de Deus, mas não é instrumento de salvação. E além disso, a gente tem que ter em mente que o discípulo de Jesus ele não vive em estado de guerra permanente contra quem pensa diferente dele. Nosso chamado não é para vencer debates, não é para humilhar o outro, não é para impor nossa visão pela força. O Evangelho ele não avança pela hostilidade, mas pela verdade compartilhada em amor. Ao mesmo tempo, essa postura não é de uma neutralidade covarde. Quando uma ideologia entra em conflito com aquilo que Deus requer de nós, o discípulo não deve hesitar. Ele escolhe obedecer a Deus. E, se necessário, rejeita aquela ideologia, aquele candidato, aquele partido, refuta a mentira, se posiciona. Nós precisamos avaliar a agenda das políticas públicas de nossos candidatos sob a autoridade da palavra de Deus. Aquilo que ele promete, aquilo que ele promove, a prática dele é algo que deve ser incentivado por mim. É algo que deve ser chancelado por mim. Irmãos, a tensão sobre esse assunto sempre existiu. O povo de Deus sempre viveu sob impérios, sob governos, sistemas imperfeitos, governos que tentaram, inclusive, acabar com a fé, acabar com Cristo, acabar com a mensagem do Evangelho. E em todas as épocas, o chamado sempre foi o mesmo. Viver no mundo sem pertencer ao mundo. Respeitar as autoridades sem idolatrá-las. Contribuir com a sociedade sem perder a identidade. E ser fiel a Cristo em todas as áreas, em tudo o que somos. E em primeiro lugar, não defina seus valores a partir da ideologia política que você faz parte. Mas rejeite a ideologia política e o candidato que você simpatiza se elas são contra o que Cristo ensina. Vai existir alguém que está inteiramente encaixado no que Cristo ensina? Só existiu um. Foi aquele que ensinou. Foi o próprio Cristo. Então a gente precisa também ter a maturidade de entender que às vezes a gente vai olhar para 3, 2, vai ver nenhum presta. Mas qual é o que afeta menos a fé? Qual é o que promove menos aquilo que desagrada a Deus? E peça a orientação do Espírito Santo para esses momentos que virão. Além disso, não destrua amizades por causa da política. Não cause problemas na família por causa da política. Não vive em estado de guerra por causa da política. Seja quem for que ganhe, Deus vai continuar reinando sobre todas as coisas. Às vezes, ele levanta governos para trazer bênção para o povo. Mas quem é que levanta? Às vezes, ele levanta governos
para trazer juízo. Está na história do povo de Deus, nas Escrituras. Mas quem é que levanta? Deus. Então não se perca nisso. Não dê a César o que é de Deus. Somente Deus é digno de nossa fidelidade ao ponto de causar rebuliços nas nossas relações. Ele até disse, né? Vai chegar o momento em que dentro da própria família vai haver divisão. Está lá, Jesus falando. Mas não era por causa de César, não. Era por causa da fidelidade a ele. Era por ser discípulo dele. Nós vamos encerrar cantando uma música, irmãos. E o louvor pode vir. Simplesmente para declarar que o nosso coração ele não se curva diante do poder, mas só se curva diante do Senhor. Nossa consciência pertence a Ele, nossa esperança pertence a Ele, nossa lealdade pertence a Ele. Por isso, toda a glória deve ser dada a Ele. Gaste mais tempo promovendo a glória do Senhor do que a glória de homens. Então, como igreja, a gente encerra aqui dizendo que nossa esperança não repousa em projetos humanos. Não tem sua ancoragem em ideologias passageiras. Não se curva a governos temporais. A gente participa da vida pública e a gente participa com seriedade. A gente vota, a gente se posiciona na nossa vida. A gente avalia as propostas em vigor. Mas a gente faz tudo isso sem entregar o que a gente tem de mais precioso. Nosso coração. Nossa identidade. Porque a partir de nossa identidade estabelecida por Deus, através da regeneração do Espírito Santo em nós, é que nós vamos avaliar agendas, avaliar candidatos, à luz das Escrituras, sabendo que nossa lealdade pertence somente a Ele. E nossa esperança no amanhã está nele. É por causa dele que a gente crê no amanhã. É por causa dele que eu tenho segurança no futuro dos meus filhos. Haja o que houver. Levante-se um governo que queira fechar as igrejas. Sabe o que vai acontecer? A igreja vai crescer. Isso aconteceu ao longo da história. Todas as vezes que tentaram calar a igreja avançou. A igreja cresceu. E a igreja não está nas mãos do governo. Está nas mãos do seu Senhor, que zela por ela, que age por ela, que tem todo o domínio sobre todas as coisas. Essa conversa hoje, irmãos, é antecipando o período de eleições. Não iremos tratar novamente disso aqui. A gente vai voltar para a série de Apocalipse. Vamos começar uma série no Sermão do Monte. Mas no período de eleições, permaneceremos fiéis a Deus. E esse púlpito jamais será vendido, entregue à política. Assim como não foi hoje. E que Deus nos dê sabedoria, discernimento, amor, coragem para lidar com as questões da vida aqui, de acordo com a palavra de Deus.